É doce aos corações como o meu encontrar simpatia em um coração como o seu. E se atualmente algo existe em França que possa de alguma forma atenuar a dupla chaga que trago comigo, desta vez de meu país, ao perder a mais terna das mães, são sem dúvida os instantes em que o Senhor me concede sua companhia. 1, 2, 3. Hoje eu falo desse pequeno, grande volume de cartas trocadas entre Nízia Floresta e o filósofo positivista Auguste Comte. Essa é uma edição pioneira, publicada em 2002 pela editora Mulheres, então entra também nesse meu projeto de apresentar para vocês os livros publicados por essa editora. É uma edição que tem organização, introdução e notas da professora Constância Lima Duarte, que é um baluarte no que concerne ao redescobrimento ou a retirada de Nízia Floresta do memoricídio. Esse é um termo usado pela professora Constância também. E por que eu digo que essa é uma edição pioneira? Porque é a primeira vez que essa troca de cartas é publicada, ou foi publicada, né, uma publicação de 2002, na sua inteireza traduzida para português. As cartas do Auguste Comte já tinham sido publicadas antes, há muito tempo, foram publicadas em francês e em tradução para o português em 1903, depois novamente em 1980. Inclusive a tradução dessas publicações é a mesma usada aqui, do Miguel Lemos, né, um pensador positivista brasileiro. Então as cartas do Comte já tinham sido publicadas, mas as da Nízia não. Elas permaneciam em manuscrito em francês. E é a primeira vez, então, que esses manuscritos foram analisados e traduzidos para o português e compilados em livro. Como eu disse, as cartas do Comte são traduzidas por Miguel Lemos e as cartas da Nízia foram traduzidas pela Paula Berenson. Aqui tem, por exemplo, também uma imagem, não sei se dá para ver, de um manuscrito de uma carta da Nízia. E também é um volume que tem uma introdução muito boa pela professora Constância. A primeira viagem da Nízia se deu em dezembro de 1849, ela foi para Paris. Nesse momento ela leva os dois filhos, a Lívia e o Augusto. E já em 1851 consta que ela assistiu conferências ministradas pelo Auguste Comte. Mas, ao que parece, o primeiro encontro direto, né, pessoal, entre eles apenas veio a acontecer em 1856. Há uma anotação do Comte que isso teria acontecido em agosto de 1856. E nessa oportunidade, a Nízia vai dar de presente a ele um exemplar de Opúsculo Humanitário que havia sido publicado em 1853. E na introdução da professora Constância, há aqui a menção a uma anotação que o Comte teria feito sobre esse primeiro encontro dele com a Nízia, né? Primeiro encontro pessoal. Em agosto, devo inicialmente registrar meu primeiro contato direto com a nobre viúva brasileira que me oferece de coração, de espírito e de caráter todos os indícios de uma preciosa discípula, se eu puder transformar um pouco seus hábitos metafísicos. É interessante essa observação aqui de transformar os hábitos metafísicos, porque isso é uma coisa que a professora Constância também afirma e escreve aqui, é que a Nízia, ela se apropriou de alguns aspectos do positivismo, mas ela não é uma pensadora positivista, ela manteve a independência intelectual dela, assim como ela se apropriou de pensamentos de outras correntes filosóficas. E é interessante que o Comte tenha observado isso aqui também, né? Que ela tem uma certa independência de pensamento metafísico. Consta também que Nízia Floresta mantinha salões em sua residência e um dos frequentadores desses salões seria o Auguste Comte. Tem aqui a menção, um relato, né? Testemunhal sobre um desses, o que ocorria nesses salões, né? Comte era recebido sempre com testemunhos de profunda consideração e respeito pelos que frequentavam o salão da escritora brasileira.
essa ia pessoalmente recebê-lo à entrada de seu apartamento e dizia aos presentes com visível entusiasmo, formulando um gesto de silêncio: aí está o Sr. Comte, a maior glória da França. Procurem ouvi-lo e me darão razão. Não é um homem como os outros, é um gênio. E aí ela continua. O próprio Auguste Comte reconhecia a importância da Nise para ele, ou para o sistema de pensamento dele, em uma carta que ele escreveu não a ela, mas a um seguidor dele. E a tradução de um trecho aqui, que eu vou ler para vocês. Acredito que pode ser inestimável o serviço prestado pelas duas novas discípulas meridionais, uma nobre viúva brasileira e, sobretudo, sua digna filha, respectivamente com 47 e 22 anos. É engraçado que ele indica a idade, né? Uma viúva era a Nísia e a filha era a Lívia, filha dela, né? Elas estão em Paris há 7 meses e eu tenho esperança de que elas fixem residência na cidade de maneira a poder aí presidir o verdadeiro salão positivista que nos seria tão precioso. Veja que ele via aí na figura da Nise alguém que poderia presidir um salão positivista para divulgação de suas ideias, né? Das ideias dele. Outro indício da importância dessas cartas é que, ao que consta, apenas 2 mulheres se corresponderam por carta com Auguste Comte. A Clotilde Devaux, que foi a musa inspiradora dele, mulher por quem ele se apaixonou, né? Os dois eram separados ao momento que se conheceram. Então, ao que consta, seria um relacionamento meramente platônico, né? Porque eles, por questões morais, consideravam que não podiam ter um relacionamento completo, porque eram separados e não havia... o casamento era visto como um vínculo indissolúvel. E Clotilde morreu muito cedo de tuberculose e ele, então, dedicou suas obras e seu sistema de pensamento a ele. Então, ela é tida como musa inspiradora. Então, essa visão mesmo da mulher como pura, regeneradora também... personificada pela Clotilde, ela foi uma das pessoas que se correspondeu por carta, e a outra mulher que se correspondeu por carta, apenas 2, a segunda é a Nísia Floresta. Então a importância da Nísia aí também. Inclusive ela dedica um texto em memória da Clotilde, elogiando a Clotilde, enfim, reconhece a centralidade dessa mulher para o Auguste Comte. E também, Nísia foi uma das 4 mulheres que acompanharam o cortejo fúnebre quando Auguste Comte morreu, né? Então, apenas 4 mulheres dentre todas as pessoas, e a Nísia foi uma delas. Daí a importância da Nísia na vida desse pensador. Bom, aqui nós temos 7 cartas escritas por Auguste Comte e endereçadas a Nísia Floresta, e 7 cartas escritas por Nísia em francês. E aqui é a primeira vez que foram traduzidas para o português, e endereçadas ao Auguste Comte, perfazendo aí cerca de 1 ano de correspondência, de meados de agosto de 1856 até o final de agosto de 1857, lembrando que o Auguste Comte falece no início de setembro de 1857, acho que 5 de setembro. E é interessante que a última carta que a Nísia envia a ele, pelo menos nessa coletânea, né, ela vem puxar a orelha do Comte, porque ele estava muito doente e ele se recusava a frequentar médicos, né, de ir se consultar com o médico, que ele achava que ele ia curar naturalmente, que se ele fosse para o médico que seria um problema, porque ele enxergava que isso é que teria acontecido com a Clotilde, que morreu muito jovem de tuberculose, blá blá blá. E aí a Nísia vem escrever essa carta fazendo um pedido para que ele, né, consulte os médicos, que ele tem que permanecer vivo, né, enfim. Eu vou ler o trecho. Desde há 1 mês, todos os corações que o amam e que depositaram no Senhor todas as suas esperanças vindouras sofrem profundamente com o estado em que o Senhor se depaupera, sem querer recorrer à ciência dos primeiros médicos, submetendo-se a uma consulta. Permita que, em nome desses corações que lhe estão sinceramente ligados, em nome da humanidade que o Senhor é o ministro e o mais zeloso servidor, minha fraca voz se eleve junto a seu leito para suplicar-lhe que recorra à arte enquanto ainda é tempo. E aí, essa é uma carta de 22 de agosto de 1857. E ele responde em 24 de agosto de 1857. E é engraçado que ele datava as cartas dele segundo o sistema dele, né, de divisão do ano, que não eram nossos meses. Por exemplo, essa carta é datada de 12 de Gutenberg de 69, né? E embaixo a Nísia escrevia a data, né, no nosso calendário. E aí ele responde puxando a orelha da Nísia, falando, eu vou ler o trecho dele, em resposta à sua carta muito afetuosa, porém pouco judiciosa,
posso limitar-me a desenvolver a minha profunda convicção de que se me tivesse, infelizmente, submetido às precipitações vãs emanadas da ciência falaz das notabilidades médicas, estaria atualmente morto. E ele vai mais à frente criticar a medicina, bem nos termos assim que a gente está até acostumado a ver na internet hoje em dia. Um discurso que se propõe cientificista para criticar a ciência. Então, veja os termos da carta. É a carta mais longa aqui, a carta que ele vai puxar a orelha da Anísia. Depois de me haver libertado da teologia, da metafísica e mesmo da ciência, conservando somente delas o que cada uma tem de incorporável ao positivismo, emancipei-me finalmente da medicina, o que não podia ter lugar pelos melhores discursos, porém por uma conduta decisiva num caso verdadeiramente grave. É assim que devo, à minha custa, fazer sempre encaminhar os meus incidentes, quaisquer que eles sejam, em proveito da minha incomparável missão social. Forneci com isso o tipo antecipado dos costumes normais, em que, quando a educação enciclopédica tiver por toda parte espalhado as sadias noções gerais sobre a natureza humana, qualquer doente, convenientemente esclarecido, se a sua razão permanecer plenamente intacta, tornar-se-á o seu melhor médico, como o único capaz de conhecer-se bem. Veja que ele está antecipando aqui o que a gente tem hoje, né? Qualquer um consulta os próprios sintomas na Wikipedia e forma o próprio diagnóstico, e isso pode ter consequências drásticas. Eu achei engraçado ler isso aqui. E veja que o Comte, na verdade, ao fazer isso, ele está contrariando o próprio sistema de pensamento dele, porque um dos elementos do sistema de pensamento dele é colocar a mulher no centro moral da sociedade, de forma que o homem e a razão, que ele coloca como masculina, então o Comte separa, faz essa dicotomia entre masculino e feminino, a razão permaneceria no masculino, o sentimento, a emoção permaneceria no campo do feminino. E então o homem, com a sua razão masculina, deveria ceder espaço à emoção que ele considera como feminina. Mas não é isso que Comte faz nessa carta, né? Ele não dá ouvidos a Anísia Floresta. Na carta ele manifesta o sentimento de que ele está se curando, vai curar e tal, mas o que acontece é que uma semana depois dessa carta ele morre. Então é engraçado de um jeito um pouco trágico. Outro elemento que eu achei interessante nessas cartas aqui é que a Anísia Floresta faz doações de dinheiro ao Auguste Comte. Então ela tem uma carta de 17 de dezembro de 1856, em que ela coloca no final, ela anexa um valor, em que ela escreve: anexo a soma, não aquela que eu gostaria, mas a que no momento posso oferecer à sociedade em nome de uma anônima. Então ela oferece esse dinheiro nominalmente à sociedade positivista, mas é um dinheiro que é usado para ele, para sustentá-lo. Nessa época ele não tinha emprego, ele constava que ele estava necessitado de auxílio dos amigos, enfim, ela é uma das pessoas que auxilia. E na carta seguinte, que é do mês de 17 de Bichat de 68, 18 de dezembro de 56, o Comte vai agradecer a quantia recebida e ele vai anexar um recibo. Nesse recibo fica claro que o dinheiro era para ele, para sustentá-lo, né? Então aqui está o recibo. Engraçado que ele dá um título para o recibo, que é Viver para Outrem, a família, a pátria, a humanidade. Que a caridade está no centro do pensamento, mas a caridade também vista como algo feminino, né? O altruísmo, esse papel de se negar em favor do outro. E aqui está o recibo, ele escreve: recebi de Madame Brasileira a quantia de 50 francos para subscrição pública destinada a sustentar minha existência material. E aí, assim, achei interessante. Outro aspecto interessante é que a Anísia informa da mudança dela de casa em Paris, da dificuldade, então, de visitá-lo, de receber visitas nesse período de mudança. Então, essas informações comezinhas da vida dessas pessoas pode ser interessante para quem estuda Anísia Floresta, para quem estuda Auguste Comte. Eu acho importante que essas cartas tenham sido traduzidas e publicadas. Também no aspecto de se pensar sobre Anísia Floresta e a adesão ou não dela ao positivismo, isso é uma coisa que a Constância afirma aqui, que foi uma adesão limitada. A Anísia teria apenas pescado aquilo que interessava a ela, mas mantido a independência de pensamento que era própria dela.
A gente tem que lembrar que o positivismo colocou, eu já mencionei aqui, a mulher no centro da sociedade, porque colocou a mulher num gueto. A mulher era vista como foco da emoção, como foco da caridade, do doméstico, e o que o positivismo faz é cristalizar a mulher nesse papel de esposa, de mãe e de limitada à vida doméstica, e também cristalizar a mulher nessa função social de se negar em função do outro, que é vista como a ideia da caridade, do altruísmo, enfim. E ao cristalizar a mulher nesse campo, é que o positivismo coloca a mulher em um ponto que nessa filosofia é considerado como superior ao masculino, né? Porque é o ponto da moral, da emoção, do altruísmo. E esse aspecto de ter colocado o papel da mulher como superior, de ter dado destaque ao papel da mulher, é que a Anísia pegou para a formulação do seu pensamento, especialmente no que concerne à defesa da educação da mulher. Que a gente já viu, é uma educação vinculada à ideia de moral. Então, a virtude para Anísia está vinculada à ideia de uma educação completa e superior da mulher. Isso eu já venho falando aqui em todos os vídeos que eu falei da Anísia, construindo, então, esse caminho que ela percorreu, né? Então, ela pega esse elemento do positivismo, que é colocar a mulher no centro do pensamento, porque vê a mulher no centro da família. E vê a família como importante e determinante para a construção dessa ideia de pátria, enfim. Mas o que a professora Constância afirma aqui é que muitos dos elementos que são vistos como elementos positivistas do pensamento da Anísia, por exemplo, a defesa da abolição da escravidão, eram elementos de outras correntes de pensamento, né? Então não necessariamente isso indica que ela era positivista. Outra afirmação da Anísia aqui, que nos escritos, outra afirmação da Constância aqui, é que nos escritos da Anísia, apenas há um escrito mais explícito dela sobre Auguste Comte, que eu já mencionei aqui, que é o texto Um Passeio no Jardim do Luxemburgo, que foi reunido em Cintilações de uma Alma Brasileira, né? Eu já comentei esse livro aqui. Mas os outros textos não são explicitamente, não há menção explícita do positivismo nem de Auguste Comte. Então esse seria um outro elemento para pensar que a Anísia não era necessariamente uma pensadora positivista, mas que se apropriou de elementos do positivismo para a defesa daquilo que lhe era caro, que era a defesa da educação da mulher naquele tempo. A gente pode lembrar que no Opúsculo Humanitário, foi publicado antes, né, da Anísia ter o conhecimento direto do Comte. Ela já tinha assistido às conferências dele, mas não o conhecia pessoalmente, até onde a gente sabe. Ela faz referência a muitas pensadoras, e ela faz referência nominal a Mary Wollstonecraft. Por muito tempo se acreditou que a primeira publicação da Anísia, né, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, que foi uma publicação de 1832, tivesse sido uma tradução da Mary Wollstonecraft, porque a Anísia, né, fala no manuscrito que seria uma tradução de um texto da Miss Goodwin, que era o sobrenome do marido da Mary Wollstonecraft. Essa divisão, né, seria uma tradução livre do texto. Recentemente a pesquisa tem se direcionado no sentido de pensar que, na verdade, foi uma tradução de um panfleto francês da época. Pode-se discutir em que medida esse panfleto também discutia ideias de Mary Wollstonecraft, as ideias estavam lá, enfim. Fato é que foi uma tradução que a Anísia fez do francês para o português. Então ela não foi uma tradução, mesmo que se pensasse que tivesse sido de Mary Wollstonecraft, não foi uma tradução direta do inglês. Então o que se pensa é que hoje esse livro, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, é uma tradução de um panfleto francês. Em que medida esse panfleto abarca ideias de Mary Wollstonecraft é uma questão que a gente pode debater, mas fato é que Anísia menciona essa autora diretamente no Opúsculo Humanitário. Então ela conhecia a autora e provavelmente conhecia as ideias dela. Mas por aí já se vê que muitas das autoras e autores que ela menciona em suas obras, ela pega a ideia deles. Então Auguste Comte foi apenas um dos pensadores cujas ideias foram apropriadas por Anísia Floresta, mas muitos outros ela se apropria. Bom, é isso. Eu acho que é um volume que tem mais valor para quem é pesquisador da autora, dos autores, né, também do positivismo, enfim. Eu acho interessante nesse trecho que eu li ao início do vídeo, que ela mencionou novamente o falecimento da mãe, né? A gente está aí em 1856, a mãe dela faleceu em 1855.
E eu mencionei que aquele livro que eu já falei aqui, Itinerário de uma Viagem à Alemanha, que essa viagem que ela fez à Alemanha também foi, de certa forma, uma viagem para se curar do luto pela mãe, né? Para trabalhar esse luto. E vejo também interessante que esse luto está presente aqui também nessa obra, essa menção ao luto, e essa ideia de que o mês de agosto para ela era um mês que ela considerava mês do azar, porque ela perdeu, né, a mãe, perdeu o pai, perdeu o marido, né, o homem que ela considerava o marido dela, enfim, todos morreram no mês de agosto, diferentes anos. Então ela tinha realmente agosto para ela o mês do azar. E achei interessante, esse luto está presente nessas cartas aqui também. Bom, é isso, esse é um vídeo curtinho, simplesmente para apresentar esse livro, porque é um livro publicado pela editora Mulheres. Vocês já podem ver que é uma publicação também pioneira dessa editora, dessa saudosa editora. É isso, espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo livro.